Criado em março de 1941 por Joe Simon e Jack Kirby, o Capitão América conquistou e continua a conquistar legiões e legiões de fãs por todo o mundo. Criado com uma visão, de certo modo, inocente e simplista dos anos 40, com o viés automático de todos os escritores da época de tomarem um lado e um partido na guerra e, por consequência, criarem personagens que servissem como propaganda dos ideais americanos contra o nazismo e seu autoritarismo. O personagem foi aposentado pouco tempo depois e trazido de volta na quarta edição dos Vingadores de Stan Lee e Jack Kirby, com uma visão agora ainda mais trágica atribuída a Steve Rogers. Agora ele era um guerreiro que vivia no futuro. E no decorrer dos anos, passando pela mão de diversos autores em sua existência, poucos autores conseguiram entender o que torna o personagem tão especial para os leitores. Na verdade, é bem natural que todo e qualquer escritor que pegue um ícone americano do calibre do Capitão América, apesar de América na realidade ser não só um país, mas um continente inteiro, né? Os roteiristas tentam simplificar para a sociedade norte-americana este magnífico personagem, o levando para como um ícone intocável e honrado, um símbolo que representa o poderio americano em sua mais pura essência. Mas bons roteiristas trabalham um elemento muito melhor no Capitão América, que para mim é a sua coragem. A combinação de Mark Waid e Capitão América é provavelmente uma coisa que soa familiar, já que o mesmo escritor teceu histórias relativamente ok para o Capitão América na fase Marvel Legacy. Mas é em sua passagem inicial pela personagem que se tornou única, porque ela terminou antes dos Heróis Renascem e retornou após o fim prematuro dos Heróis Renascem. Prematuro não, né? Graças a Deus que isso acabou rápido. A equipe criativa de Waid e o artista Ron Garney já haviam elaborado algumas histórias com o Capitão e davam a entender o que eles queriam abordar com o personagem, mas ela foi brutalmente interrompida pelo demônio dos anos 90 chamado Massacre. Mas felizmente a Marvel decidiu trazer as versões clássicas de alguns personagens devido às baixas vendas de Heróis Renascem. E com isso, Waid e Garney voltaram para o barquinho e começaram a reestruturar toda a ideia do Capitão América. Waid define tudo que o Capitão América representa para ele logo em seu primeiro arco, criando uma história convincente na qual se acredita que o Capitão América esteja morto, depois de uma doença causada pelo soro do supersoldado que havia parado de funcionar em sua corrente sanguínea e assim fazendo com que o nosso herói definhasse até a morte. Não tenho palavras para descrever a tristeza e o sentimento de perda que nós, o povo americano, estamos compartilhando. Durante várias gerações, o Capitão América foi o nosso guardião e nosso defensor. Posso afirmar que, sinceramente, quando contemplo um futuro sem este homem, chego a temer por todos e cada um de nós. Ele foi o melhor e mais brilhante. Ele foi um símbolo de uma nação. E, sem dúvida, o maior herói de todos os tempos. Mas logo descobrimos que Steve Rogers foi abduzido por Sharon Carter e o Caveira Vermelha, que planeja reviver o Capitão América para impedir o Cube Cult,
um culto nazista da nova era que usa as tecnologias da IMA para utilizar então um cubo cósmico para refazer o mundo nos moldes do Terceiro Reich e assim trazer o nazismo e o extremismo de volta para o globo. E vai por mim, eu gosto do personagem, mas quando eu comecei a ler essa história, ela me pareceu muito altruísta da parte do Caveira Vermelha ajudar o Capitão a derrotar uma facção nazista. Mas depois eu consegui entender uma das coisas que é muito bem estabelecidas por Mark Waid em todo o seu run, é que o Caveira Vermelha adora ser o vilão. Se o Cubo Cult planeja carregar e usar o cubo cósmico para trazer e estabelecer o nazismo de volta no mundo inteiro, o Caveira não seria o foco. E tudo que o Caveira Vermelha quer é que a Hydra seja estabelecida como a grande campeã das facções. O Caveira não será capaz de fazer. E à medida que a história se desenrola, vemos como um senso de certo e bem maior de Steve o leva a ajudar o Caveira Vermelha e Sharon a parar o Cubo Cult. E por sua vez, a se aliar e ter que lidar com Caveira Vermelha. E tudo isso nos oferece momentos primordiosos de roteiro, que são e serão bem trabalhados posteriormente. E é lógico que Caveira Vermelha dá-se um jeito de livrar do Capitão América, e é onde se dá início ao que melhor resume essa fase do personagem nas mãos de Mark Waid, que é Mark Waid versus Capitão América. Nas palavras do próprio Mark Waid, mais do que qualquer herói de ação, o Capitão América melhora diante da impossibilidade. Sinceramente, eu acho que a mente do Capitão América se recusa a registrar o conceito de derrota. Se ele não fosse umas 20 vezes mais esperto que eu, teria certeza de que ele nem sabe como escrever a palavra derrota. Não importa o quanto eu tentei trapaceá-lo, não importa o que eu joguei para cima dele. Apesar de todos os fatos e de eu fazer o trabalho de ser o seu pior inimigo e fazer com que ele tenha problemas com a sua ex-namorada, fazer com que ele se alie com seu ex-vilão ou que ele perdesse os seus poderes, ele correu para a vitória como um trem vermelho, azul e branco. E nada que eu pudesse jogar em sua frente sequer fez com que ele diminuísse a sua velocidade. O Capitão América não sabe perder. O que é muito engraçado dessa entrevista é que Waid trata Steve Rogers como alguém que é incapaz de reconhecer a derrota. E no final dessas 11 primeiras edições, o Capitão América finalmente limpa o seu nome, recebe a devida honra e em diversos momentos toda a sua moral e seu ideal é questionado por Sharon Carter e pelo Caveira Vermelha. Mas incrivelmente Steve Rogers se nega a perder. E mesmo quando o seu país se vira contra ele, Steve Rogers ainda prova que ele é o Capitão América. Ele realiza feitos inacreditáveis e até mesmo impossíveis para seres humanos como nós. Como o próprio Hércules diz no início do run de Mark Waid, no Monte Olimpo, nosso padrão de sabedoria é Atena, de velocidade, Hermes, de poder, Zeus, mas o padrão de coragem é o Capitão América.